Paulo apresentou aos Colossenses os princípios mais importantes para a vida cristã. Veja, ele apresentou aos Colossenses, o Espírito Santo o inspirou para que fizesse isso, mas também o Espírito Santo preservou os textos de Paulo para que nós pudéssemos ser ensinados hoje, para que nós também pudéssemos aprender esses princípios, o princípio mais importante para a vida cristã. Veja Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7. E agora, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem de que as raízes de vocês se aprofundem nele. Extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Paulo está falando aqui sobre o processo de santificação, que se inicia após a conversão, após a justificação. Continuem a viver nele, quer dizer, vivam continuamente com o Senhor Jesus. Extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor. Isso quer dizer o quê? Crescendo em cumprir a vontade do Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor. Tornem-se fortes e vigorosos na fé. E ele conclui: se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai transbordar em alegria e gratidão. Estar firmes em Cristo para ter alegria. Estar firmes em Cristo para ter convicção da salvação. Alegrai-vos no Senhor, é um texto que lemos ainda neste trimestre. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor que provê a salvação. Nós obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. No entanto, receber a Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos, conforme transmitidos pelos apóstolos e profetas na Bíblia. Veja, agora que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, a hora que eu aceitei o sacrifício gracioso que me salva, eu vou procurar fazer a vontade do Senhor Jesus da melhor forma possível. Como eu posso fazer isso? Buscando nas Sagradas Escrituras. Acima de tudo, aceitar a Jesus significa morrer para si mesmo, rendendo-se completamente ao Cristo vivo. A palavra viva, o Senhor Jesus Cristo, não pode ser separado da palavra escrita, a Santa Bíblia. Elas são inseparáveis, como os dois lados da mesma moeda. De fato, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer a Jesus. Viver ou andar nele significa permitir que a sua palavra e o seu Espírito guiem todas as nossas decisões e práticas diárias. Nós não podemos conhecer ao Senhor Jesus pessoalmente, mas nós podemos conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Nós podemos conhecê-lo através do texto que o Espírito Santo iluminou, inspirou aos apóstolos a transcreverem, para que nós pudéssemos hoje ser iluminados e conhecermos o Senhor Jesus. Em Colossenses 2,7, Paulo enfatizou uma metáfora bíblica comum, comparando os cristãos a plantas. Como é que uma planta se desenvolve? Como que uma planta fica saudável? É se ela tiver boas raízes. Tornamos-nos enraizados em Cristo ao aceitá-lo como Salvador e ao ordenar a nossa vida conforme a sua palavra. E assim que somos confirmados na fé. Enraizados no Senhor Jesus Cristo. Eu ainda acrescentaria, enxertados no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos, enxertados no Senhor Jesus Cristo. Para se referir aos crentes, a Bíblia utiliza de maneira recorrente a figura de plantas. Isaías 61:3, plantados no Senhor para a sua glória. Mateus 3:10, a árvore que não produz fruto é lançada fora. Lucas 8, versos 11 a 15, a semente é a palavra de Deus. Ainda 1 Coríntios 3:6, os apóstolos plantam, Deus faz crescer. Com relação à vontade de Deus, com relação ao conhecimento de Deus, com relação a viver de acordo com a vontade de Deus, os crentes têm duas opções. A primeira é permanecer plantados no Senhor, conforme Isaías 61:3, que acabamos de ler. Estar arraigados na sua palavra e ensinos.
orando, louvando, sendo gratos, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Mas ainda a outra posição, ainda de cristãos ou de pretensos cristãos, é como ser uma planta artificial, somente aparência, sem vida, segundo filosofias e tradições humanas, escravizados, conforme o texto de Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Posso estar falando, cuidado, prestem atenção, não se deixem enredar. Veja o mesmo texto na nova versão tradicional. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. A nossa sabedoria, irmãos, não é a sabedoria humana, não pode ser a sabedoria humana. A nossa sabedoria tem que ser a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, conforme ela está na Bíblia Sagrada. Em resumo, aceitar os ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Aqueles que abraçam falsos ensinos acabam tragicamente adotando um evangelho diferente e colocando autoridades humanas acima de autoridades divinas. Esse foi um perigo para a Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça para nós outros. Um evangelho diferente. Um evangelho diferente. Não existe, irmãos, não pode existir um evangelho diferente. O evangelho é único, a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Mas evangelhos diferentes podem aparecer, doutrinas diferentes podem aparecer, mesmo na igreja, e nós devemos estar vigilantes. Esse perigo exige vigilância constante. Como se dá essa vigilância? Através da oração, através do estudo da Bíblia e através da direção do Espírito Santo. Se nós estivermos dirigidos pelo Espírito Santo, irmãos, não há o que temer. Nós não vamos nos afastar do verdadeiro Evangelho. E a direção do Espírito Santo deve ser diária. A cada dia devemos buscar a unção do Espírito Santo, para nunca nos afastarmos do verdadeiro Evangelho. Ou seja, nunca nos afastarmos de estarmos confiantes no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aquele e unicamente aquele que pode salvar a cada um de nós.